Colossenses, capítulo 3, parece que a gente vai terminar o ano aqui mesmo, né? Então nós vamos continuar aqui, olhando essa manifestação da vida oculta, a vida de Cristo. Lembra-se que este é um texto que, na verdade, ele começa no capítulo 2, no verso 20, quando ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não. O que é esses não? Não pegue nisso, não toque naquilo, não faça aquilo outro, que são apenas preceitos e doutrinas de homens. Pois todas estas coisas com o uso, elas se destroem. Todas estas coisas vão se desgastando, vão perdendo, vão envelhecendo. Tudo neste mundo sofre a lei do envelhecimento. Tudo vai se destruindo, vai corroendo. Depois ele diz: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto à personalidade, o culto de si mesmo, os rigores, a falsa humildade e o rigor ascético, o rigor de autossujeição, estoico, de manobra, de flagelo, que a pessoa consegue se dominar externamente, mas lá dentro há um vulcão. Ele disse: todavia isso não tem valor nenhum contra a sensualidade da carne, a força daquele eruptiva, daquele vulcão que está dentro da nossa natureza humana, natureza terrena. Qualquer pessoa que freia qualquer coisa consegue muita vitória, mas se não freia a língua, está perdido. E nós não conseguimos frear este orguinho, que é cercado de dentes. 34, doutor Braulio? 34? 32? 32. Oxente, perdeu a conta? Este órgão terrível, nós não conseguimos domar. Conseguimos acertar o alvo com um míssil, mas a nossa língua, terrível, terrível. Então, ele termina aqui dizendo: não tem nenhum valor contra a sensualidade. Portanto, ligando tudo isto, ele está falando da morte. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então, buscai o quê? As coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Depois, pensai nas coisas do alto, não nas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida, oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Estamos diante da Tua palavra, querido Pai. Ela é o alicerce, o fundamento para a nossa fé. Ela é a origem da nossa fé.
E nós queremos nesta noite rogar que o Teu Santo Espírito nos capture para Ele mesmo, para que sejamos tratados por Ti, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, na revelação, no conhecimento da pessoa de Cristo. Conduze tanto o ouvir como o falar, para que em tudo e sobre tudo Cristo seja glorificado. Remove os obstáculos, os impedimentos malignos que tentam obstruir a via da comunicação. Este é um projeto Teu e é para a Tua glória. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Isso aconteceu há mais ou menos 30 anos. Um jovem, estudante de medicina da Universidade Well, participava da reunião aqui. Logo após a reunião, ele disse: Glênio, eu preciso conversar com você. Marcamos o dia. Sentamos. Ele disse: me explica Deus. Eu disse para ele: eu não tenho condições de lhe explicar Deus. Não tenho capacidade, nem palavras. Ele disse: você é desonesto. Porque você sobe lá naquele negócio e fala de Deus que você não sabe explicar. Como é que você quer conquistar meu coração, se você não sabe explicar nem o que você está pregando? Eu disse: 1-0 para ti. Você fez um gol bem feito. Eu não sei lhe explicar. Você acabou de me dizer que você estuda medicina, está no 5º ano de medicina da Universidade de Londrina, e eu vou lhe fazer uma pergunta, vai ser a minha vez de chutar a bola. Você me explica o que é vida? Ele parou, ficou pensando, disse: não sei. Eu digo: chegou a minha vez. Você é desonesto. Porque você está estudando medicina para tratar de vida, para cuidar de pessoas que estão doentes, alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que está levando à morte, e você não sabe nem o que é vida? A nossa conversa caminhou mais um pouco. Nós fomos mais para frente, chegamos à conclusão que nós não sabemos explicar a vida, não sabemos explicar matéria, não sabemos explicar energia, não sabemos explicar uma porção de coisa. E este assunto vida é uma coisa misteriosa. Desde uma vida unicelular, se apareceu nos mares primitivos naquela sopa, naquele caldo, e foi evoluindo até chegar, sei lá se é sapiens, homo sapiens, porque nem sei se ele é tão sapiens assim. Mas se evoluiu desta forma, como foi que esta vida surgiu? Dos aminoácidos. O que é vida? Eu estou falando só no plano biológico. Nós não sabemos explicar.
como é que essas milhares de combinações e milhões de combinações de genes fazem com que nós nos tornemos presumivelmente mais inteligentes do que uma ameba. Como foi que isso chegou a ser assim? Às vezes eu acho que as amebas são até mais inteligentes do que certas pessoas, como eu. Mas o que é vida? Que patrimônio é este? Nós já falamos aqui que quando Deus soprou naquele protótipo, naquele boneco, naquela figura de barro, que ele manufaturou, que ele soprou o fôlego das vidas. Vidas apareceram ali, físicas, psíquicas, espirituais, esferas diferentes de vida. E o homem passou a ser, com este fôlego, uma alma vivente, com uma vida bios, uma vida psique, uma vida zoe, vida nas suas dimensões. E que por causa de um distúrbio qualquer, presunção, orgulho, desejo, concupiscência, esta é a palavra que a Bíblia usa para a origem da vontade do homem querer ser Deus, concupiscência. Um desejo insopitável, que não pode ser controlado. Eu quero ser Deus. E nesse desejo, o homem escapuliu para uma teomania absoluta, que tem sido a grade que funciona toda a rebeldia humana. Eu tenho aqui um texto da revista Humanos. É uma revista, um anuário literário do ano 2000, editora Parma. Eu quero dar todas as fontes. Editada por Sama Multimídia, Educação e Arte de Campinas. Quando tratava do nosso grande filósofo Friedrich Nietzsche, que foi um decepcionado com a religião, filho de pastor luterano, e que viu dentro da religião e da igreja tantas incoerências, que ele chamou a igreja de túmulo de Deus. Baseado em alguns argumentos nietzscherianos, Roberto Dawkins escreveu agora um livro que está sendo aí furor. O Deus... Como é que chama o título? Será que eu vou ter que buscar os meus alfarrábios? O Deus... Ai, gente. Obrigado. É uma palavra que começa com I, mas não acho. Improvável não, Deus. Ninguém está lendo esse livro não, né? Nem eu. Nem estou com vontade. Mas é baseado nesse tipo de argumento que eles estão querendo mostrar que Deus morreu, já foi enterrado. Então, o nosso amigo Nietzsche, que é conhecido como o escritor de O Anticristo,
e como um adversário visceral do cristianismo. Mas ele próprio afirmava que o que criticava era apenas a versão do cristianismo que se tornou dominante na cultura ocidental, que ele identificava como a versão paulina do cristianismo. E que o único praticante do verdadeiro cristianismo havia sido crucificado. Eu quero dizer, por que que ele tinha essa implicância com Paulo? Porque Paulo foi o pregador mais contundente da graça de Deus. E a graça é aquilo que mais avilta a arrogância humana. A graça destrona o pedestal de importância do gênero humano. Então, daí, toda a turma dessa turma do ilírico, do grupo dos arianos, dos descendentes dos arianos que estão ali para o norte do Paquistão, daquela região mais para cima, os albigenses, essa turma que deu origem, inclusive, o nosso Juliano, o imperador Juliano o apóstata, era dessa turma que vinha de Alexandria, criado no cristianismo e que depois deu muitas ideias, até uma coisa que Nietzsche vai dizer aqui, tem muito a ver com isto. Então, ele diz que essa versão do cristianismo ele detestava, a versão paulina, e que o único que realmente viveu o cristianismo foi Cristo. Em certo sentido, ele está absolutamente correto. E só Cristo pode viver o cristianismo. Na verdade, o que a sua obra possui de imortal, ele a deve à redescoberta e atualização de alguns trechos essenciais do cristianismo verdadeiro e original, o de que forma alguma representa pouco mérito. Quando ele diz isso aqui, ele está falando dos textos chamados gnósticos, que eles chamam de textos originais. A biblioteca de Nag Hammadi é o caminho dos textos que eles estão chamando de originais, que Nietzsche capturou alguma coisa destas, como o Evangelho de Tomé, essas coisas que estão por aí. Por outro lado, o que procede apenas do intelecto do senhor Frederico Nietzsche está destinado a se esvanecer e se tornar, quando muito, literatura. Estas não são apenas opiniões nossas, mas também conclusões às quais o próprio Nietzsche teria chegado pouco antes de deixar este mundo, como atesta esse impressionante e confidencial trecho atribuído ao filósofo. Então agora eu quero ler o trecho que Nietzsche, na sua loucura, teria dito antes de morrer. Vocês sabem que Nietzsche, dos seus 7 últimos anos, passou num manicômio. E lá ele teria dito estas palavras: se a vida, estou falando de vida, se a vida nos anda a ultrajar, a verdade é que também nós, de certo modo, ultrajamos a verdade. Temos à espera os nossos primeiros erros e estamos de vigia a espreitar a ruína. Todas as gerações lutam para fundir a verdade numa unidade, uma ideia de Deus, de justiça,
de amor, de poder. O meu Deus era o poder, o super-homem. E reparo que construí por impotência, como alicerces de areia. Dizia Jesus, o Nazareno, assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as leva em conta, será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E todo que ouve estas minhas palavras e não as leva em consideração, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Veio a chuva e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. A minha casa ruiu. E foi grande a sua ruína. O anticristo, o livro dele, o anticristo, jaz em ruína perante o indestrutível pé do Cristo, calçado com o amor do mundo, o amor que se manifesta em atos. Ó vida, não troces de mim. Venceste, Galileu. Venceste no próprio coração do teu maior inimigo. Mesmo a minha alma deverei ocultar a vitória de Cristo para perpetuar o mito do anticristo? Tema que os meus futuros biógrafos irão dar ressalte? Ájax não gritou: ilumina-nos, ó Zeus, mesmo que a luz nos mate? A verdade assassinou-me uma e mais vezes. E a Cristo, tenha-me ele derrubado, só um momento ou para sempre, deverei negar-lhe os louros da vitória? Nós vamos ter surpresas no céu. Nós vamos ter surpresas nos céus. Gente que fala que Darwin, no fim da vida. Darwin dizia a lei de Hope: prega bem alto, porque eu não posso ir lá na reunião para pregar para os empregados da sua casa. Eu quero ouvir você falar de Jesus Cristo lá da minha cama. Nós vamos ter surpresas. Como dizia Matthew Henry, eu vou ter 3 grandes surpresas quando eu chegar no céu. A primeira delas é que eu não vou ver gente que eu esperava ver. Eu tinha certeza que ele ia estar lá. Ele não vai estar. A segunda delas é que eu vou ver gente que eu não esperava ver. E a terceira e mais impressionante de todas elas é que eu vou estar lá. Queridos, nós estamos diante de uma vida, não de uma religião. É uma vida. A vida que dá vida, a fonte da vida. A vida espiritual é uma vida escondida.
com Cristo em Deus, em primeiro plano. Ela é visível em segundo plano em duas etapas. Numa manifestação que nós fazemos e na outra manifestação que ele fará na sua vinda, na sua parousia, quando ele vier. Mas o que nós temos não é um código de ética. Não é um princípio, não são leis e regras e mandamentos de conduta. O velho pacto iniciou com esta análise comportamental, baseado no não. Não terás, não farás, não isto, não aquilo. Para mostrar que a nossa natureza era tão impossível de ver a realidade de Deus. Nosso ego é incapaz de praticar a lei. Porque ele é extremamente possessivo e extremamente teomânico. Eu quero ser Deus. No fundo, meu problema é o império da grandeza. Agora, o plano de Deus é uma vida que vai viver dentro de mim. O novo pacto não é uma lei, é uma vida. Alguns princípios básicos de entendimento. Por que que dentro daqueles cotilédones da planta, um cresce para baixo, o outro cresce para cima? Um faz a radícula e o outro faz o caule. E se você virar e botar os dois, botar a raiz para cima, ela volta para a terra porque ela tem uma geotropia. Ela é puxada para baixo e o outro tem uma fototropia. Ela é puxada para a luz e cresce para riba. É um princípio de vida. Está ali inserido. E por que que uma pessoa gosta de farelos e come com porcos e outro gosta de manjar e come com reis? É uma questão de vida, de natureza. Aquele moço que foi comer no chiqueiro, ele foi comer no chiqueiro porque ele esqueceu que na casa do pai tinha tudo. Ele queria ser independente. Mas quando ele chegou no fim de si mesmo, a lavagem não servia mais. Agora ele lembrava do pão quentinho da casa do pai. Ele disse, eu quero voltar para lá. Eu quero ser tratado, nem que seja, como boia fria. Porque o meu pai tem alguma coisa que eu não conheço em lugar nenhum. Ele tem amor. Isso é um princípio de vida. Então esse plano oculto de vida interior, primeiro plano, eu preciso descobrir este plano rico de Deus, das coisas interiores, começa para baixo. Outro dia nós citamos aqui aquele texto lindo do profeta Oséias, quando mostra, vamos dar uma chegadinha lá, 14:5 do profeta Oséias. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Esse é um dos textos interessantes da Bíblia. Serei para Israel como orvalho. Orvalho é aquela condição de água pouca, água mais permanente, toda noite, orvalho. Aquela aguinha sempre caindo ali. Israel é comparado a uma planta esquisita, híbrida. Para fora, como uma lilácea, como um lírio. Para dentro, como raízes de cedro do Líbano.
Para fora, um arbusto. Para dentro, raízes que vão a mais de 100 metros de profundidade. Que figura mais interessante. A vida oculta é muito maior do que a vida visível. A vida interior das raízes que vão até as camadas subterrâneas buscar água. Que não estão na passarela, estão lá no profundo. É esta vida oculta, em primeiro plano. Nós temos que desenvolver. Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês se lembram daquela história? Daquele camarada que achou um tesouro? Lembra-se dele? O que ele fez? Vamos dar uma chegadinha lá no texto. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A comparação que Jesus faz aqui é muito interessante. Há um tesouro escondido. E a pessoa percebe que existe aquele tesouro. E ele vai. E capitaliza, vende tudo que tem. Forma um montante e compra aquele campo. Porque tem um tesouro. Quer dizer que aquele tesouro vale muito mais do que tudo que ele tinha. Porque ele foi escondido e foi buscar a profundidade daquele tesouro. A questão que eu quero perguntar a você aqui, você e eu, temos avaliado o quanto vale o tesouro que Deus nos deu na vida de Cristo? Ou ainda estamos cuidando destas outras coisas que são até muito interessantes? Mas ele diz aí, achado, esconde, transbordante de alegria, vende tudo, compra aquele campo, porque o tesouro é de grande valor. Eu não tenho feito a avaliação desse tesouro, na devida medida. A vida espiritual é uma vida oculta, escondida. E que Deus vai nos revelar, vai revelar àqueles que amam a Ele. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem ninguém que consegue, nem olhos viram. Lembre-se que o pecado entrou pelos olhos, nem ouvidos ouviram, a fé vem pelo ouvir, nem o perceptível da ciência, nem o auditivo da fé, não há condições de perceber aquilo que jamais entrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A grandeza de Deus, a grandeza de Cristo. Esta infinitude da vida, não uma vida estudada em microscópio, mas a vida que sustenta a palmos este universo. Me mandaram um e-mail um dia desses aí que eu fiquei estonteado de ver o tamanho. De repente estava a terra grande assim, ela foi ficando pequena, desapareceu e nunca mais apareceu. Dentro só da nossa galáxia, que é uma entre 100 bilhões de galáxias desse universo, e a minha Bíblia, para usar metáforas, diz que ele pesa isso tudo em balança de precisão, e
pega na mão e conta pelo nome e chama cada uma delas. E ainda eu fico aí, embasbacado, com um probleminha de citologia cancerosa. Você viu que eu chamei probleminha? Senhor, eu não te conheço. Você acha que Tomé tinha algum conhecimento de Jesus? Um cara que queria com a fé, que a fé tivesse a dimensão da ponta do dedo? Se ele enfiasse o dedo no buraco, ele estaria crendo? Que fé mais ridícula? Fé de tampa de garrafa? Essa vida escondida, essa vida oculta, essa vida que está na preciosidade do tesouro. Paulo estava em estertores de parto em Colossenses capítulo 2, versos de 1 a 3. Ele estava lá sofrendo com o pessoal de Laodiceia, com o pessoal de Hierápolis, com o pessoal de Colossos. Ele estava sofrendo porque eles não conseguiam entender as coisas de Deus. Colossenses capítulo 2, versos de 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quantos tesouros? Que tesouros são esses da sabedoria e do conhecimento? Todos estão ocultos aonde? Quem foi que criou o universo? João capítulo 1, verso 1, 2 e 3 e 4, lá. Evangelho de João capítulo 1. Vamos ver quem criou o universo. Vamos ver quem criou todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha só. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele é a luz, ele é a vida estava nele, ele é a vida dos homens, ele é a luz dos homens, ele é a energia dos homens, ele é a causa da nossa existência. Tudo está nele. Tudo. E todos os tesouros da ciência, da sabedoria. Nenhum homem que descobre as leis da química, da física, da biologia, está descobrindo alguma coisa fora de Cristo, o Criador. Toda a ciência, todo o conhecimento está nele. Isso não aconteceu só com Haroldo Hill, lá nos Estados Unidos. Haroldo Hill foi o criador do motor a propulsão a jato, que era um ébrio, um fumante inveterado, um pecador de primeira classe, porque tem de primeira, tem de segunda, tem de terceira. Não deixa de ir para o inferno de terceira do mesmo do que de primeira, mas tem uns que são mais classificados na pecaminosidade. E este homem, por um mistério que ninguém explica, creu em Jesus. Foi salvo. É uma historinha muito interessante a dele. Eu não vou contar os detalhes, mas um dia ele tem uma grande firma, ele já morreu aos quase 90 anos de idade. Ele tinha uma grande firma de consultoria e ele foi fazer um trabalho
para uma empresa que estava montando uma usina de energia nuclear. E na hora de funcionar, a usina não funcionou. A usina não funcionou. Simplesmente. Os técnicos chamaram, ele foi lá, fizeram os cálculos, examinaram todas as planilhas, fizeram todas as investigações, tudo está certo. Por que não funciona? Apertava o negócio, não funcionava. Haroldo Hill sai, vai num lugar e começa a clamar ao Senhor. Senhor, Tu és o Criador do universo. Todas as leis estão nas Tuas mãos. E o Espírito do Senhor desceu sobre ele, manifestou-se sobre ele. E o Espírito do Senhor chegou e mostrou para ele, aquele painel tem mais força no campo do que deveria ter. Ele chamou os técnicos e disse, olha, vamos tirar tanto de força naquele campo. Você é louco, se fizer isso vai explodir. Se não vai explodir nada, vamos tirar. Eles disseram, o senhor faz favor, o senhor tira, mas deixa a gente ficar pelo menos 16 quilômetros de distância daqui. Porque esse negócio vai explodir. Ele disse, então podem ir. Todos os funcionários da usina saíram e ele foi lá e soltou a pressão e apertou e o negócio funcionou. Mas isso não só acontece com Haroldo Hill lá, não. Acontece com Rafael. Quem é Rafael? Um menino que trabalha em computação. E você sabe que esse negócio de computador, já o nome diz. Terrível esse troço. E o Rafael entrou lá no Rio de Janeiro. Ele é o que faz, está fazendo o nosso trabalho aqui, ó, ajudando a fazer, colocar isso em funcionamento. Você não sabe a luta que é para botar isso aqui. Antoniel, esse menino sofre aqui, o Marcos Salles, essa turma que está gravando, eles sofrem. Que são um reino poderoso de lutas espirituais. O Rafael está trabalhando numa firma no Rio de Janeiro. Dá um botão lá, some tudo. Todos os arquivos da firma desapareceram. O dono da firma quase arrancou um revólver, botou na... Tudo que tinha de pagamento, tudo desapareceu. Ele trabalhou. Quando foi 1h da madrugada, ele ligou para o pastor dele, que era o meu cunhado, pastor Jader, que morreu este ano. Ligou para ele e disse, pastor Jader, eu estou em aperto. O que foi, Rafael? Eu fiz mexer aqui e sumiu tudo. Então o pastor Jader orou com ele. Vamos orar, Rafael. Dentro do banheiro, fechado. O homem está lá, uma fera. Aí orou. E o Jader orou assim: Senhor, dá ao Rafael sabedoria para inventar invenções. Dá sabedoria para inventar invenções. Terminada a oração, ele foi lá e pum, ficou muito melhor. Ele já ganhou não sei quantos clientes por causa daquilo. E o que Deus dá, Ele não toma. Naquele dia ele deu sabedoria para Rafael inventar invenções. É um menino que inventa invenções, que é uma coisa impressionante. Porque Deus deu para ele, e Deus não toma. Porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. É na vida dele. Você tem a vida de Cristo? Irmãos,
quem tem a vida de Cristo. Um dia desse, um irmão disse, eu digo, eu já sei disso, irmão. Como é que você sabe? Alguém lhe contou? Não. A pessoa me contou. A pessoa de Deus. Ele nos conta histórias. Eu quero dizer, não fale mal de alguns irmãos que eu sei. Esse é um dom que Deus me deu. E ele não toma. Às vezes a pessoa diz, quem lhe contou? Rapaz, eu não posso lhe contar quem contou. Veja bem, a vida espiritual é uma vida interna oculta, que vai lá dentro. E vai funcionando, e vai crescendo. Paulo, nesse texto, ele fala em 4 versículos, Cristo, 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 Cristo. Ele diz, com Cristo nós ressuscitamos, com Cristo exaltado nós devemos nos ocupar, em Cristo está a vida, e com Cristo nós seremos manifestados em glória. Tudo com Cristo, em Cristo, com Cristo, em Cristo, com Cristo, em Cristo, com Cristo. A preposição muda, mas o fundamento não muda, é Cristo. Cristo se manifestou. Há 5 vezes que a palavra fanerote aparece para falar da manifestação de Cristo, na sua vinda em carne, quando ele apareceu aqui. 1 João capítulo 1, verso 2, ligeirinho, vamos correr aqui. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Esta vida que se manifestou é a vida de Cristo. Nós pegamos, apalpamos, seguramos, vimos. Esta vida que se manifestou é a vida em carne de Jesus. Por favor, isto aqui vai combater exatamente a doutrina que está agraçando no mundo hoje, deste gnosticismo que está tomando conta das igrejas, de um Cristo simplesmente etéreo, que não se manifestou em carne, que não foi para uma cruz, é só um He-Man. Não, mas esse não, esse se manifestou, e nós vimos, ó, pegamos, sentimos o cheiro de suor dele. Ele se manifestou. Essa é a primeira expressão da manifestação. Depois, nós temos em João capítulo 2, o versículo 11, quando ele fez o primeiro milagre, o milagre da transformação da água em vinho. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A manifestação da glória no seu estado corpóreo. A primeira vez foi no milagre da transformação de uma coisa natural por uma outra coisa natural, mas excepcional. Dr. Adalton Lourenço, que esteve aqui na nossa comunidade, um dia disse aqui, que seriam necessárias para transformar 600 litros de água em 600 litros de vinho, seriam necessárias a energia de 2 pontos. O Sol, que é a estrela de 5ª grandeza, gasta a cada segundo 4 milhões de toneladas de matéria em energia. Transforma 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. 4 milhões de toneladas de matéria daria 125 mil carretas carregando. 125 mil carretas dá 6 voltas ao redor da Terra.
num segundo. Ele gasta transformando energia. Quanto seria necessário de energia para transformar 600 litros de água em 600 litros de vinho? A energia das 100 bilhões de estrelas do nosso sistema durante 24 horas. E Jesus nem suou. Ele disse: põe a água nas talhas. E depois disse: tira a água das talhas. Ele não botou e ele não tirou. Foram os serventes que fizeram isto. Manifestou a sua glória, o poder deste Jesus. Mas tem uma terceira vez. Hebreus capítulo 9, verso 26. Aqui para mim é o lugar mais impressionante da manifestação do poder de Cristo. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aqui está. Ele que criou o universo. Ele que tem todo esse poder que nós já vimos aqui, só uma amostrinha. Para suportar a cruz, ele teve que exercer um poder muito grande de alto sacrifício, de suportar a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. Se há um lugar que houve poder na face da terra, poder de Deus foi na cruz. Porque se há uma coisa que ninguém suporta é deboche. O vilipêndio, a zombaria. Você recebe um tapa na cara, mas a ironia, ela ofende demais a dignidade de um ser humano. E Jesus era homem, perfeitamente homem. E ao suportar tudo aquilo, por causa de um amor que eu não sei dimensionar, e ninguém sabe, por causa de um pecador terrível e miserável que não sabe agradecer nunca, que sou eu, ele suportar tudo isto. Gente, é grande demais esse poder. Ele manifestou para aniquilar, essa palavra é forte demais, o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. É muito grande o entendimento dessa verdade. Vamos andar um pouquinho mais para João capítulo 21, verso 1. A evidência da ressurreição. Aqui, Jesus não exerceu nenhum poder na ressurreição, mas ele foi passivo na ressurreição. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Essa manifestação foi pela ressurreição. Você pode ler ainda no verso 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição é um outro poder, mas esse Jesus não exerceu. Quando você ouvir alguma tradução que diz assim, e ressuscitou dentre os mortos, não está certo. E foi ressuscitado dentre os mortos. Ele estava morto, totalmente morto. Ele não podia ressuscitar-se. E quero dizer uma outra coisa. Eu estava lendo um comentarista de muito bom nome, mas eu pude discordar dele.
Ele disse: Jesus não foi o primeiro da ressurreição. Não posso aceitar isto. Jesus foi o primeiro da ressurreição. Mas não houve ressurreição antes de Jesus? Não, senhor. Houve ressuscitação. Antes de Jesus, pessoas tiveram ressuscitações e depois morreram. Jesus foi o único que ressuscitou primeiro e nunca mais morreu, porque ele tem vida, e vida, e vida eterna. E vida. E com ele trouxe outros dos santos do Velho Testamento, dos justos, com a sua ressurreição. Mas ele é o primeiro. Não venha dizer aqui que houve ressurreição antes de Jesus. Não. Ressuscitação é uma coisa, ressurreição é outra. Ressuscitação, o sujeito volta a viver a vida que tinha antes. Mas aquela vida acaba na morte. Ressurreição, ele tem uma vida que a morte não pode mais aniquilar. Atos 26, 23. Pode ler. Atos 26, 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Perfeitamente. O primeiro da ressurreição, não tem outro. Ele é o primogênito dentre os mortos. É aquele que tem a vida, o poder, a vida que salva. A vida que salva não é a vida da cruz, aquela ele perdeu. A vida que salva é a vida da ressurreição. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É a vida da ressurreição, é esta vida. Nós temos uma vida, nós temos um poder, nós temos um tesouro. Cristo vive em você, mas está oculto. 2 Coríntios 13, 4 é. Pode ler. É bom quando tem gente pregando junto. Isso aqui é igreja, a igreja é assim. A igreja é assim. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, ressuscitou, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Esse é o poder da ressurreição. Então ele se manifestou em carne, como homem, ele se manifestou para realizar os seus sinais em Caná, era a manifestação do poder. Ele se manifestou para aniquilar o pecado, ele se manifestou pela ressurreição dentre os mortos, e ele vai se manifestar em glória. E agora ele vai nos incluir na visibilidade pública. Agora sim, tudo é oculto. Mas agora não. Quando ele se manifestar na visibilidade pública, na parousia, quando ele se manifestar na sua epifaneia, ô palavra bonita. Paulo usou essa expressão que foi traduzida como o esplendor da glória. A manifestação desta glória extraordinária dele. Nesta hora, você e eu vamos sair de trás da moita e vamos aparecer juntos, e aí o povo vai dizer assim: ah, então era isso, esses fracotes, frágeis vasos de barro, tinham um poder tremendo. Irmãos, olha que coisa linda. Vamos ler 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Agora sim. Logo que ele se manifestar, a imarcessível. Você sabe o que é imarcessível? Palavrão. Imarcessível. Que não pode murchar, que não pode secar, que não pode fenecer, que não pode morrer. Essa coroa da glória. Por quê? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Aqui completou-se.
Então aquele estado original será restabelecido. E mais ainda, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí, a vida dele. Mas quando eu voltar, irmãos, eu prometo que nós vamos caminhar mais um tiquinho, para ver a manifestação que a gente tem que ter com o mundo. Ô, Evandro, como vai você? Você vai bem? Bons negócios? Você sabia que Cristo, o Filho de Deus, se manifestou para dar vida a você, Evandro? Aí é testemunha de Cristo. A manifestação pública de Cristo através de nós. Não só no testemunho, mas na fala também. Irmãozinhos amados, quando Cristo, que é a vossa vida, nós estamos hoje nesses dias, que a gente nem vai discutir esse assunto, 325, foi a primeira vez, 325, Constantino fez aquela rebuliço, vamos lá, concílio de Éfeso, vamos fazer ali uma celebração, Natal, primeira vez, 325. Antes disso não tem historicamente a comemoração do Natal. Fizeram um jogo para lá, o solstício do inverno, o deus do paganismo, o Dionísio, o Baco, sei lá quem era deles, um era da Grécia, o outro era dos romanos, aquelas festas dos carniválias, aquela coisa vamos fazer. Jesus é o sol. Então sol dia 25 de dezembro, é o dia do solstício. Vamos botar Jesus como sol, tá bom aí? Já foi botando pauzinho de marshmallow, não, de árvore viva, como é que chama essa? Sempre viva. Que depois apareceu o pinheiro. Pinheiro não era original, era sempre viva. Era essa cipreste. Se prestou para isso, mas agora serviu. Depois, uma luzinha daqui, um foguinho dacolá, um negocinho, Papai Noel, São Nicolau. Aí ficou essa festinha besta, idiota. Mas tá aí. Certamente não foi 25 de dezembro, com toda certeza. Mas uma coisa eu sei, que ele veio. E que veio em carne, veio. E que veio lá na cidadezinha de Belém para ser o pão, como disse o pastor Humberto hoje. É a casa do pão que satisfaz a fome da alma. Ele veio para satisfazer. E nós estamos aí nessa coisa. A minha filha botou uns pirugutaios lá em casa, que eu tenho ojeriza com esses troços. Mas é liberdade que eu dou aos filhos de andarem do jeito que eles querem. Botaram lá uns negócios velhos, lá uns, como é que chama? Papai Noel, não, um bicho vermelho. Esse troço fica vermelho, amarelo, verde. Olha lá, tá lá. Esperoso. Os idiotas. São coisas bobas, não tem valor nenhum. Mas também não vamos tirar a alegria das crianças de ficar cantando. Deixa os meninos cantar aí as bobagens deles. Só uma coisa, irmãozinho, lembre-se de uma coisa: Cristo é a nossa vida. Ele é o tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de religião, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da pessoa de Cristo que desceu, carregou os nossos pecados, levou ali. De quem? De todos nós. Não precisamos viver sobre culpa. Ele se manifestou, derramou o seu sangue. Nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu me lembro um dia que o Moacir, eu não sei onde é que ele está hoje. Moacir chegou aqui, brabo que só cachorro de japonês. Aí ele marcou uma conversa. Chegou lá, sentamos, conversar, ele de cabeça baixa. O que você tem? Eu sei que você está perguntando. O que você tem? O que eu tenho? Relógio? Não.
Eu mandei fazer um despacho para você. E o Exu não desceu. O que você tem que o Exu não desceu? Digo, eu não tenho nada. Quem me tem é que não deixou descer. Eu sou um pau de galinheiro. Mas aquele que está lá, ele sustenta o fraco. Foi tão lindo ver Deus operar na vida do Moacir. Libertar aquela... Ele mora hoje, morava, não sei se já morreu, porque faz tanto tempo, lá em Recife. Foi um grande homem de negócio aqui na região. Perdeu tudo, porque o inimigo ele dá e toma. Não sobra nada. Ele é muito safado. E cobra com juros, diz ele. Deus não dá e toma. Deus quando dá, dá e é para sempre. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E eu queria deixar com você hoje uma coisa. Você não tem certeza de sua salvação? Jesus, tem misericórdia de mim. Eu entrego todo o bagulho que eu tenho para o Senhor. A minha vida fracassada, meus problemas. Eu quero oferecer o que eu tenho para Ti. Eu só tenho pecados. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Opera uma libertação. Tira estas pressões da minha mente. Eu estou falando isso, o Senhor está dizendo para quem, viu? Porque há aqueles que estão sob júdice da possessão dos poderes malignos. Mas o Senhor Jesus se manifestou para destruir aquele que tinha o poder das trevas e da morte. E para fazer você, nesse Natal, não um celebrante de festa de São Nicolau, mas um adorador do Filho de Deus que se manifestou para libertar-nos do império das trevas. Que Deus dê graça a você, a quem o Senhor está falando o coração. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.